Bom dia! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 5, Parábola do Semeador. Vamos então começar com uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de estudar, a oportunidade de ter paz em nossos corações, por nos conectarmos com Jesus, por estarmos colocando nossa vida em Suas mãos, Senhor, e por isso termos paz, tranquilidade e fé. Que assim seja. Vamos lá, então. Parábola do Semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca e todo o povo ficou em pé na margem. E ele lhes disse, então, muitas coisas em parábolas. Saiu aquele que semeia a semear, e enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda. Mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer, e como não tinha raízes, secou. Então, por enquanto, temos duas situações aqui. O semeador saiu com as sementes, um pouco delas caiu num lugar onde tinha pouca terra. Ela brotou, mas morreu rápido porque não tinha terra suficiente para criar raízes. Uma outra quantidade tinha caído ao longo do caminho, mas aí os pássaros do céu vieram e comeram. Então, não brotou, não germinou. Outra caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Outra, enfim, caiu na boa terra que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60 e outros 30. Isso daqui é maravilhoso, né, gente? Se nós pararmos para pensar, rendiam 100 por um, outros 60, outros 30. Caiu na boa terra. Se nós pararmos para pensar no sentido literal de semente, de frutos, se não falarmos por analogia do que essa parábola significa nas nossas vidas, falarmos apenas dessa parte real no sentido de material. A semente, uma sementinha, dentro de uma semente de maçã, tem quantas maçãs? Pode ter centenas de maçãs, dependendo do lugar onde ela cai. Ou seja, isso é uma coisa extraordinária, né? Porque uma semente gera centenas de maçãs, que dentro de cada uma dessas centenas de maçãs tem várias sementes, e cada uma dessas novas sementes que estão dentro dessas centenas de maçãs geram centenas de maçãs. Então, quer dizer, é uma progressão infinita, é a abundância, né? A abundância maravilhosa das sementes. E aí, isso pensando no material. Agora, pensando fazendo a metáfora, que sempre as parábolas de Jesus são elas têm vários sentidos, elas podem ter um entendimento mais superficial, que seria mais material, elas podem ter um entendimento mais profundo, e um outro ainda mais profundo. São diversas formas de interpretação de cada uma das parábolas. E aí, se a gente for pensar nisso, numa questão mais espiritual, uma semente também pode ter uma progressão. Uma semente plantada no nosso coração, uma semente plantada na nossa mente, ela pode nos fazer mudar de atitudes, pode ser uma semente boa ou ruim. Ela pode nos fazer mudar nossas atitudes, nossa forma de agir, e isso contamina, no bom ou no mau sentido, ela se expande e é transmitido
para diversas outras pessoas, conforme a gente vai colocando em prática, fazendo germinar aquela semente. Vamos continuar lendo aqui, que eu acredito que vai ficar mais claro na sequência do texto. Isso está aí, Jesus disse, que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Isso daqui já é mais um sinal disso que eu tô falando, de que o entendimento não é apenas o entendimento literal. Quando Jesus diz, ouça aquele que tem ouvido para ouvir, ele não está falando só do escutar com o ouvido físico. Ele está falando do entendimento possível de cada coisa que ele fala. Várias profundidades, várias possibilidades de entendimento. Então, quem tem ouvidos para ouvir, quem tem olhos para ver, vê e ouve mais do que quem está só escutando, só vendo, enxergando com a matéria, né? Todo aquele que... Isso está em Mateus 13, 1 a 9. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que havia semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Então, isso significa que a semente é a palavra de Jesus, é o evangelho. A semente é o evangelho. À beira da estrada são as pessoas que não dão a menor bola. Escutam, sabem da existência de Jesus, já ouviram falar, sabem que tem pessoas que têm a vida transformada por isso, ou nem percebem, nem reparam, enfim, não dão a menor bola para os ensinamentos de Jesus. Essas pessoas são à beira da estrada, onde nada vai acontecer, essas sementes não vão germinar, e aí os espíritos, os maus, como que fala aqui? O espírito mau arrebata. Então, quer dizer, ela é engolida e não surte nenhum efeito. Os passarinhos vão lá e comem essas sementes que caíram na beira da estrada e elas não têm nenhum efeito. Então, quer dizer, o mal toma conta, o passarinho só, né, gente? O passarinho é bonzinho, né? Ele tá só uma metáfora. Vamos ter, né, interpretação suficiente para perceber isso. O passarinho não é um representante do mal, é só nessa historinha aqui. Então, vai lá o mal e elimina a possibilidade daquela semente germinar. Então, o coração da pessoa que recebe a semente da parábola do semeador e não tá nem aí para isso, a semente que é o evangelho, não tá nem aí para isso, ela simplesmente é eliminada. A semente não germina. Vamos ver a outra situação. Aquele que recebeu a semente junto às pedras é o que ouve a palavra. Lembra aquele que tem pouca terra, a semente até germina, mas morre rápido porque não tem raízes, porque tem pouca terra? É a segunda situação aqui. A interpretação disso é o quê? Aquele que recebeu a semente junto às pedras e que ouve a palavra e que a recebe na mesma hora com alegria, mas não tem raízes em si, e isso dura pouco tempo, e quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Então é aquela pessoa que até ouve o evangelho, ela até chega a assimilar, ela dá importância para aquilo, mas é uma empolgação momentânea, é aquela coisa assim que não leva a sério a ponto de transformar sua vida, a ponto de viver como quem tem essa fé, como quem tem tá no seu coração o evangelho de Jesus. Não, tá de uma forma superficial. Ouve, presta atenção, percebe que é uma coisa legal, tal, mas não dá continuidade. É aquela coisa assim, fogo de palha, né? Esse é o segundo caso, que as sementes da parábola do semeador caíram num local onde tinha pouca terra. Ou seja, não foi suficiente, não criou raízes, não foi suficiente para a pessoa manter aquela fé, manter a germinação, o crescimento da planta que surgiu daquela semente, para os momentos de dificuldade, ela ter essa paz,
essa paz maravilhosa que a fé nos dá. Aí, terceira situação. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas, em seguida, as solicitudes deste século e a ilusão das riquezas sufocam nele essa palavra e a tornam infrutífera. Então, quer dizer, aquele que chega a ouvir, chega a se importar, porém, ele vai sendo engolido pelas preocupações materiais, pelo ego, pelo apego à matéria, pelo materialismo em geral. Tudo que representa materialismo, que não é só o apego ao dinheiro, é a vaidade, é tudo que é perecível, tudo que é desse mundo e que não vai ser levado conosco para o mundo espiritual quando nós formos embora, desse planeta, quando nós desencarnarmos, quando nós continuarmos vivos, porque somos espíritos imortais, mas essa existência atual, por isso que está falando deste século, né, significa nesse momento, coisas que só são válidas nesse momento, a gente acaba dando mais importância para isso do que aquilo que é eterno e que vai embora com a gente quando a gente for embora desse mundo momentaneamente, porque também a gente volta depois, né? Então, nesse caso, representa as sementes que caem no espinho e que são engolidas, sufocadas, porque não tem chance de germinar no meio dos espinhos, ou seja, não tem chance de germinar o evangelho, a fé, o amor a Jesus e o amor a nós mesmos, o amor à vida, aos nossos irmãos e aquela fé que transcende o entendimento e a paz que transcende o entendimento no nosso coração, porque a gente está dando mais importância para o que é passageiro, perecível e que não está verdadeiramente deixando o espiritual tomar conta do nosso coração. E aí, por último, aquele que recebeu a semente na boa terra é aquele que ouve a palavra, que lhe dá atenção e ela frutifica e rende 100 por 60 ou 30 por 1. Então, quer dizer, 100 ou 60 ou 30 por 1. Dá atenção e frutifica. Então, a pessoa se importa e ela realmente traz aquilo para a vida dela no sentido de transformação, no sentido de viver como quem acredita, viver como quem se importa com a palavra do Evangelho. Isso está em Mateus 13, 18 a 28. E aí, vamos ver aqui se dá tempo ainda de falar o item 6 desse mesmo capítulo, né? Que é a continuação. Parábola do semeador envolve o item 5 e 6 do capítulo 17. Então, o que diz o item 6? É uma explicação aqui sobre a parábola do semeador. Aí a explicação já é de Allan Kardec. Até agora a gente estava em Mateus, né? No Novo Testamento. Agora a gente vai para a explicação de Allan Kardec. A parábola do semeador representa perfeitamente as várias faces que existem na maneira de se pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. Que, gente, ensinamento do Evangelho não é só pra gente achar bonito, pra gente achar, nossa, Jesus era um cara legal mesmo, isso também é bom, mas não é só pra isso. A palavra do Evangelho é pra gente colocar em prática. A gente vai conseguir colocar em prática da noite para o dia perfeitamente? Claro que não. Tanto é que ontem, antes de ontem, nós estávamos falando sobre o sede perfeitos, né? O item anterior desse mesmo capítulo, que é sede perfeitos, fala sobre o homem de bem, as características do homem de bem, e fala que nós não conseguimos ser perfeitos da noite para o dia, que nós não existe um nível de perfeição, se é que nós podemos dizer dessa forma, que nos é possível nesse momento. A perfeição plena, não. Então, tudo, nós temos que ter paciência conosco mesmos. Nós temos que olhar para nós mesmos, ter paciência, mas nunca desistir. No sentido de nunca deixar para lá, falar assim, já que eu não consigo, eu vou desistir, deixa para depois, deixa para a próxima encarnação. Não.
fazer sempre o melhor, ainda que seja 0,5% por dia. É o que a gente tem que ter consciência de que a gente está fazendo o nosso melhor, nem mais para se forçar, para se cobrar demais, nem menos para deixar de lado a importância disso. Então, a parábola do semeador representa perfeitamente as várias faces que existem na maneira de se pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, de fato, para as quais os ensinamentos não passam de letra morta? Tipo, isso nem é coisa do passado. Tem gente que fala que a Bíblia, que o Novo e o Velho Testamento são coisas ultrapassadas, que não deveriam ser, a gente não deveria se importar, que não é coisa dos dias de hoje. Não, gente, isso daí é uma palavra eterna. É a palavra da lei de Deus. É a palavra que sempre vai ser o guia da humanidade. Existem novas formas de entendimento, existem seres que vêm para esse mundo para nos trazer uma interpretação, para nos facilitar o entendimento, para nos facilitar a interpretação, como foi o caso do Espiritismo. Algumas leis que serviam para a época, para aquele povo do Velho Testamento, algumas leis do tipo forma de se vestir, o que comer, o que não comer, diversas coisas que nós sabemos que não se encaixam na nossa vida hoje e que eram específicas para aquele povo daquele momento, mas são só apenas algumas leis da vida prática, da vida material. Pode perceber que existe em todo o Evangelho, em todos os Evangelhos, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, existem orientações que a gente fica claro para nós que são eternas, que servem para qualquer povo, em qualquer lugar, em qualquer época. Existem outras que não, que são condizentes com um determinado povo em determinada época. Elas são regras, leis, orientações que envolvem a vida material. Essas não são para sempre. Essas não são para a gente levar para toda a eternidade. Mas os ensinamentos morais, os ensinamentos de vida eterna, são para sempre. Então não existe isso de letra morta. Os que consideram o Evangelho letra morta são os da semente que caiu na beira da estrada. São a beira da estrada, onde vem o espírito mal no sentido de a maldade, tá, gente? E come semente que não vai frutificar, então, por isso. Vamos então continuar a leitura aqui para finalizar. Nada frutífero. Quantas pessoas há de fato com as quais os ensinamentos não passam de letra morta e semelhantes às sementes caídas sobre as pedras, nada produzem, nada frutificam. A parábola encontra aplicação igualmente justa nas diferentes categorias de espíritas. Nós, né? Não é o símbolo daqueles que apenas se apegam aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência? Sabe, a pessoa que acha que o espiritismo é só manifestação de espírito, que gosta de ver fenômeno. Isso daí, gente, é a parte menos importante do espiritismo. Nem é uma coisa praticada nas verdadeiras casas espíritas, de espiritismo, não de espiritualismo. Nem é isso o foco, nem acontece de forma pública aí para chamar atenção. Então fiquem ligados, quando vocês ouvem falar sobre isso, provavelmente não é o espiritismo kardecista, tá? Que apenas os veem como objeto de curiosidade, não simboliza os que procuram um lado brilhante das comunicações dos espíritos, interessando-se somente enquanto lhes satisfazem a imaginação. Gosto de ficar imaginando, gosto de ver fenômeno, gosto de ver adivinhação do futuro, né? Interessando-se somente enquanto lhes satisfazem a imaginação, mas que após ouvi-las continuam frios e indiferentes como antes. Não é a verdadeira função do Evangelho, né? A verdadeira função do Evangelho é transformar as nossas vidas, transformar o nosso coração, para que nós não sejamos frios e indiferentes como antes de conhecer isso. Daqueles que acham os conselhos muito bons e admiram, aplicados a outrem, mas não a si mesmos.
Tipo, ai, que lindo isso, olha, você devia fazer tal coisa, porque Jesus ensinou tal, mas na hora H de você ser assim, não vale. E finalmente, aqueles para quem os ensinamentos são como a semente que caiu na terra boa e produz frutos. Ou seja, nós, quando o Evangelho realmente passa a fazer parte da nossa vida, passa a transformar as nossas ações e, por isso, nós acabamos demonstrando com a nossa própria vida como o Evangelho transforma e isso acaba atraindo outras pessoas também para fazer germinar essas sementes nelas, no coração delas. Vamos finalizar então com o coração cheio de gratidão por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade maravilhosa que nós temos de pensar, falar, sentir e fazer coisas boas. Agradecemos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela sua lei, pela sua justiça, pela sua paz e pela fé que nós somos capazes de ter. Muito obrigada, Senhor, porque isso é o acalento, isso é o que aquece os nossos corações e nos mantém firmes em meio à tribulação, em meio à turbulência, em meio às dificuldades dessa vida material e do mundo atual, inclusive. Que assim seja. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.